Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 25 de março de 2025, finalzinho da manhã de uma terça-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo, aula de forma gratuita com os senhores e senhoras. Desde já dando as boas-vindas ao grande canal da Cidadania, canal 3D, ou 3 Dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo do ponto, para aqueles que estão chegando agora, que o propósito do presente canal fora batizado como 3D não à toa, cuja primeira plataforma em que pese diariamente você que está chegando agora terá ainda a oportunidade de assistir vídeo aulas, onde eu falo das mais diversas e complexas temáticas da ramificação do direito constitucional, notadamente daquelas temáticas em que vem sendo pacificada e deliberada pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, no âmbito da pacificação da jurisprudência sob a perspectiva da Lei Infraconstitucional Federal, e as decisões também que vem sendo deliberada e pacificada no âmbito da Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época novidade, diz ter a faculdade de errar por último. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje estou voltando aqui para compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, agradecendo aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Convide também o maior número de amigos, colegas, seja operador de direito e a população em geral, que hoje, segundo o IBGE, conta aí com mais de 203 milhões de brasileiros e o mundo, pois a plataforma do YouTube é internacional e esse vídeo poderá chegar aos confins do mundo, aos 7 continentes. E é exatamente esta uma das razões pelas quais que convido a compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas. Dê o seu like se gostar do presente vídeo e ao final, se sentir à vontade, também dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Hoje, sem mais delongas, resolvi deliberar acerca de um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, mas nos possibilitará a fazer uma breve reflexão acerca desse estado de coisa em que o mundo está a observar. Notadamente quando aí, hoje, salvo melhor juízo, foi ontem, começaram o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do atentado do dia 8 de janeiro aos 3 poderes, agora, notadamente e especificamente para analisar se aceita ou não a acusação, a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, em face do ex-presidente da República, saber sua excelência, Jair Messias Bolsonaro, e alguns militares, incluindo aí generais e demais oficiais, que faziam e eram parte integrante do governo anterior. E fora exatamente esta uma das razões pelas quais fui estado motivado a compartilhar o presente tema, que será anunciado em breve, exatamente para fazer um paralelo, para mostrar a relação que existe entre o julgamento de Sócrates, ocorrido em idos de 399 a 400 a.C., o julgamento de Jesus de Nazaré, sob a perspectiva histórica e arqueológica, à luz dos antigos, e por que não dizer atuais tribunais de exceções. E fora exatamente esta uma das razões pelas quais hoje escolhi o presente tema, abre aspas, o julgamento de Deus, de Sócrates e os clássicos tribunais de exceções, e qual a relação que o julgamento de Sócrates, de Jesus e o Tribunal Militar de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial, de 1945, tem a ver com os atuais tribunais de exceções. Fecha aspas. Eis a questão. Para quem não sabe, tribunal de exceção consiste exatamente em um julgamento, seja ele feito por um tribunal de segundo grau,
Tribunal de Terceiro Grau, como STJ, pelo Supremo, que é considerada a última corte, e não à toa Rui Barbosa, à época um dos maiores juristas baiano brasileiro, aquele que ficara conhecido como a Águia de Haia, disse que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último, pois para ele, depois das decisões do Supremo Tribunal Federal, somente recorrendo a Deus, somente recorrendo ao Vaticano. E esta é uma das razões pelas quais eu te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois aqui, quando a gente não consegue dirimir ou resolver as mais diversas e complexos problemas e temáticos do dia a dia, aqui a gente pode contar com o Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. E não à toa existe dentre diversos vídeos postados nas mais também diversas e complexas temáticas do direito, da ramificação do direito constitucional, filosofia, neurociência, geopolítica, religião e etc. Você também pode encontrar aí também um vídeo que está publicado há mais de um ano, onde eu falo sobre o Tribunal de Cristo. E hoje, não à toa, escolhi o tema o julgamento de Deus e de Sócrates à luz dos atuais tribunais de exceções. Notadamente, quando o mundo está assistindo de camarote, o início do julgamento do atentado do dia 8 de janeiro de 2023 aos três poderes, onde já foram denunciados mais de 1.400 pelo Procurador-Geral da República, dezenas condenadas a pena de 13 a 17 anos, mais medidas pecuniárias e cautelares afins, exatamente porque se deixaram ser induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. Mas não estou hoje aqui para falar acerca do pano de fundo ou de método do julgamento que está sendo objeto aí da pauta do Supremo Tribunal Federal. Mas para jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente para as pessoas que não são da área jurídica e às vezes não entendem por que o Supremo julga do jeito que julga. Não somente o Supremo, Israel, por exemplo, há 2 anos, notadamente antes da pandemia, fizeram uma reforma no poder, na Corte Suprema, no Poder Judiciário daquele país, no sentido de tentar, em tese, esvaziar os poderes dos ministros da Corte de Israel. Não obstante Israel tenha conseguido a sua independência, ou seja, ser considerado como Estado soberano desde idos de 14 de maio de 1945, 1948, por meio da intervenção de um baiano brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que à época presidiu o Conselho de Segurança da ONU. Mas o fato é que, não obstante Oswaldo Aranha, que à época presidiu o Conselho de Segurança da ONU, tenha convidado autoridades palestinas e autoridades de Israel para criar um Estado na época, em idos de 1947 para cada um, o fato é que Israel aceita os contornos e alcances de dada proposta e é criado em 14 de maio de 1948, notadamente em Tel Aviv, que para a comunidade internacional é considerada o centro financeiro de Israel e também a capital, não obstante o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa de seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, entender que a capital de Israel deve ser considerada Jerusalém, que fica ao norte de Israel, onde fica o Domo da Rocha, construído por mais de 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época, onde fica a antiga cidade do rei Davi, onde fica o Monte Morial, onde fica o cenáculo onde Jesus se encontrava com os seus discípulos e fora palco e objeto da última Santa Ceia, e etc. Mas Israel, não obstante ter conseguido a sua independência, notadamente em 14 de maio de 1948, em que pese até o presente momento não se tem notícia de ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar sua primeira Constituição Federal, como a gente tem aqui, a nossa última no caso, depois de 20 anos de ditadura, regime militar, nós temos a última aí de 1988. Israel até hoje ainda não instituíra
a Assembleia Nacional Constituinte para criar sua primeira Constituição Federal. E muitos perguntam como é que Israel administra e disciplina aquela democracia que é considerada a maior do Oriente Médio. Não obstante, em que pese até o presente momento não ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte. Mas explico. Israel disciplina, né, aquele país com base ainda na Torá, que é com base nos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte, e também com base nas decisões que são tomadas pela Corte Suprema de Israel, que foram objeto há mais de 2 anos de esvaziamento pela reforma do emblemático primeiro-ministro de Israel, a saber, Sua Excelência Benjamin Netanyahu. E, não obstante Israel não tenha nenhuma Constituição, o controle de legalidade e de constitucionalidade daquele país é feito com base no princípio da razoabilidade, oriundo em idos de 1215 por meio da Carta de João de Sem Terra do Reino Unido. E por via reflexo também é responsável, né, pela criação do devido processo legal americano que inspiraram o nosso. Afinal, do que estamos a falar? Estamos a falar exatamente de Tribunal de Exceção. Tribunal de Exceção me chama a atenção um livro muito importante da época da graduação, bem como Frank Kafka, O Processo. Esse livro aqui, não obstante compacto, mas ele serve para simbolizar um tribunal de exceção. No bojo do respectivo livro, Frank Kafka trata, né, faz a narrativa de uma história, né, de alguém que certamente havia caluniado outra, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Assim começa um dos maiores romances do século XX, citado por Frank Kafka, esse livro aqui, O Processo. E começa também o drama do protagonista de O Processo, que luta o tempo todo para descobrir do que é acusado, quem o acusa e com base em que lei. Joseph Capri sempre confrontará a impossibilidade de escolher um caminho para que lhe pareça sensato ou lógico, pois o processo de que é vítima segue leis próprias, as leis do arbítrio, o labirinto exemplarmente keynesiano, do qual Joseph restará se desvencilhar, traduz um sentimento que nos diz muito, o que a razão pode pouco contra a banalidade da violência irracional. Ou seja, Frank Kafka, no bojo do presente livro, a saber, O Processo, ele remonta e retrata exatamente os clássicos tribunais de exceção que hoje na nossa Constituição de 1988 está previsto no artigo 5º, inciso 37, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E tribunal de exceção é exatamente isso. É ser instituído um tribunal de exceção, violando o devido processo legal, violando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, violando as garantias processuais, o contraditório, a ampla defesa, com todos os seus meios de defesa a ele inerente, do recurso mais simples, como o agravo, embargo, apelação civil, recurso especial extraordinário. Aí no caso, né, esses últimos, ou seja, especial extraordinário, estamos aí falando do âmbito da recorribilidade extraordinária de superposição do STJ e a excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal. Um tribunal de exceção consiste exatamente em alguém ser julgado por um tribunal ad hoc, ou seja, por um tribunal que não é oficial, como houve o Tribunal de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial. O Tribunal de Nuremberg, para quem não sabe, foi um tribunal militar formado para julgar 22 acusados, 22 sobreviventes, 22 líderes do nazismo de Hitler. Hitler, para quem não sabe, por meio do Holocausto,
Ele não somente perseguira, prendera, como matara mais de 6 milhões de judeus, notadamente no centro de concentração de Auschwitz I e II, na antiga Cracóvia e atual Polônia. Hitler, por meio do Holocausto, para além de ter dizimado mais de 6 milhões de judeus, outro simples reflexo, o mundo pôde ter a triste, lamentável oportunidade de acompanhar, por meio da história, o ato mais desumano da história da humanidade, a saber, o Holocausto, onde Hitler dizimara mais de 6 milhões de judeus. E com base, logo após a Segunda Guerra Mundial, como consequência desta cena odiosa, nociva, vamos chamar de desumana, ora denotada pelo Holocausto, onde Hitler dizimara mais de 6 milhões de judeus, fora formado o TPI, conhecido como Tribunal Penal Internacional, TMI, Tribunal Militar Internacional, que muitos citam como exemplo de um tribunal de exceção. Não obstante, a ONU já ter sido criada, notadamente em 24 de outubro de 1945, esse tribunal funcionou logo após a instituição da criação da ONU, ou seja, esse tribunal funcionara do período de 20 de novembro de 1945 até 1º de agosto de 1946, exatamente para julgar 22 líderes sobreviventes do Holocausto de Hitler. E mais aí algumas instituições que faziam parte do regime nazista. Mas o fato é que criei o presente título exatamente para fazer um paralelo do que significa um tribunal de exceção nos dias atuais, e a gente vê muitas pessoas reclamando aí de violação devido ao processo legal nas mais diversas cortes e nos mais diversos âmbitos de instância, primeira, segunda e terceira instância, pessoas que estão submetidas aí no caso aí do atentado do dia 8 de janeiro reclamando que não estão sendo observados o direito e garantias processuais, está sendo violado em tese o princípio do juiz natural. Para quem não sabe, o princípio do juiz natural consiste exatamente em estar consignado no bojo da nossa Constituição, notadamente no artigo 5º, inciso 38, que diz que não haverá tribunal nem juiz de exceção. Isso está previsto na nossa Constituição de 1988. Mas um tribunal de exceção, o que se vê e o que se impera é a violação de todas as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, o princípio do juiz natural, que diz que não haverá juiz ou tribunal de exceção, tem que observar o princípio internacional competência, ou seja, todo juiz, por mais incompetente que seja, ele tem o mínimo de competência para reconhecer, nem que seja a sua própria incompetência. É isso que diz o princípio, competência. Mas afinal, do que estamos a falar? Estamos a falar exatamente dos tribunais, dos clássicos e odiosos, porque vamos chamar nocivos tribunais de exceção. Aqueles tribunais de exceção, não somente tribunais, como também pode-se enquadrar juízes singulares que julgam sozinhos e que não observam os postulados, os colorados do devido processo legal, as garantias processuais dos advogados, dos jurisdicionados, a ampla defesa contraditória por todos os meios de recurso a ele inerente. Não obstante, ter que admitir no ponto que quando estamos a falar do princípio do duplo grau de jurisdição, em que pese o mesmo só se dá até o 2º grau, pois quando estamos no âmbito da recorribilidade ordinária ou extraordinária, e por que não dizer de superposição, a gente não está mais aí na recorribilidade ordinária, acaba o duplo grau de jurisdição. O que se faz ali no STJ e no Supremo, no caso do STJ, é fazer controle de legalidade e legitimidade à luz da jurisprudência
pacífica da lei infraconstitucional federal e, no caso Supremo, fazer o controle de legitimidade e legalidade da guarda da Constituição. É por isso que diz que é recordado extraordinário de superposição. Mas, afinal, o que é um tribunal de exceção? É exatamente alguém ser julgado não somente por um órgão incompetente, como também ser ignorado todo o acervo probatório, todo o contexto. E não à toa me vem à mente aqui Eros Graus, um ex-ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal aposentado, para quem disse que o direito não se interpreta em tiras. O direito tem que interagir com todos os princípios gerais de direito, com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O primeiro, razoabilidade, tendo sua origem lá na Carta de João Sem-Terra de 1215. Mas por quê? Criei o tema, o julgamento de Deus e de Sócrates, à luz dos atuais tribunais de sessões, notadamente no julgamento que está tendo aí, do ataque do dia 8 de janeiro, para você que está me ouvindo e você que tem alguma dúvida, poder entender os contornos e alcance de como as Cortes Suprema, bem como o Supremo Tribunal Federal, julga do jeito que julga. Existe um vídeo aí que está publicado, que eu traço os contornos e alcance de você poder entender ou compreender por que o Supremo julga do jeito que julga. Muitos dizem que o Supremo é ativista. Estamos aí a falar do ativismo judicial, que existe do bom e do ruim, como dizia e continua dizendo, talvez em tese mais não, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. No passado ele dizia que ativismo judicial existe do bom e do ruim, é como colesterol, que existe do bom e do ruim. Hoje, o eminente ministro, Sua Excelência Roberto Barroso, diz que ativismo judicial, em tese, não existe. Não obstante, no passado, em uma das suas obras, ele comparar ativismo judicial como colesterol, que existe do bom e do ruim. Mas por quê? E qual foi exatamente a motivação de criar o título, a saber, o julgamento de Sócrates e de Jesus de Nazaré, à luz dos atuais e clássicos tribunais de exceções? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Em ido de 399 a.C., aquele que é conhecido hoje como pai da filosofia, a saber, Sócrates, fora acusado, processado, condenado e executado com o veneno mais letal da época, a saber, o cicuta. Exatamente porque estava sendo acusado de blasfemar contra as crianças, corromper as crianças e blasfemar contra o Estado, blasfemar contra os deuses do Olimpo, os deuses da antiga Grécia, que não eram poucos. Para quem não sabe, a Grécia é considerada, Atena é considerada o berço da democracia ateniense. É lá onde surge Péricles, um dos grandes protagonistas da democracia ateniense. Mas é exatamente em Atenas, na antiga Grécia, onde existia as 10 tribos da antiga Grécia, que existia o Tribunal dos Heliastas, que era composto por 500 membros, escolhido entre 6.000 de pessoas que faziam parte das 10 tribos da antiga Grécia. E aí, desses 6.000 eram escolhidos 500 para compor o Tribunal Superior dos Heliastas, onde julgara o pai da filosofia, saber, Sócrates. Hoje, a gente vê, nos dias atuais, notadamente aqui no Brasil, o clássico júri popular, tudo baseado nisso aqui, onde, segundo a nossa Constituição, vigente, de 1988, é formado por 21 membros da sociedade, que são convocados, e desses 21, 7 são escolhidos e formam o Conselho de Sentença. Na Grécia antiga, de 399 a.C.,
notadamente no bojo do tribunal dos Heliastas, que julgara Sócrates, processara, julgara e condenara e executara Sócrates, existiam 6.000 pessoas que eram convocadas, e dessas 6.000 eram sorteadas 500. 500 fizeram parte do julgamento que condenaram Sócrates à morte com o veneno mais letal da época, cicuta. Sócrates, tudo que existe descrito sobre Sócrates, eles não deixaram um manuscrito, assim como Jesus. E aí a gente já começa a ver uma relação, né? Algo em comum entre Sócrates e Jesus. O julgamento de Sócrates e o julgamento de Jesus. Sócrates disse que não iria se defender de algo que não existia. O seu discípulo Platão, que tudo que a gente vê escrito de Sócrates hoje foi escrito por seu discípulo Platão. E Platão disse: Sócrates, se defenda, você vai morrer, eles vão lhe condenar e executá-lo. E Sócrates disse que não tinha que se defender. Sócrates disse que não sabia o que era verdade ou justiça. E ele fica conhecido como o que sei é que nada sei. E algo que chama atenção e merece destaque é que todo filósofo, como este que estávamos a falar, justo filósofo, é chamado de bobo. Exatamente por conta dessa transcendental frase de Sócrates, que, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, o que sei é que nada sei, fecha aspas. E muitas pessoas dizem que todo filósofo é um bobo. Exatamente porque esse é o fato de o filósofo ser o único dos intelectuais que diz que tem a honestidade intelectual de dizer e de admitir que o que sabe é que nada sabe, é que ele se permite a descobrir o novo. Não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Aristóteles, discípulo de Platão, disse que a maior sabedoria do homem é não dizer tudo que sabe. Sócrates disse que o que sabia era que nada sabia, e isso é onde mora, é onde reside, é onde habita o segredo de todo filósofo. Para quem não sabe, a filosofia é baseada na arquê. A mãe de Sócrates era uma parteira. E Sócrates, com base para homenagear sua mãe, que era uma parteira de bebê, ele disse que criou um instituto chamado a maêutica socrática, que consiste exatamente numa técnica baseada em perguntas e respostas. A partir do momento em que o filósofo pergunta e obtém determinada resposta, ele cria sua tese. E Sócrates criou a maêutica em homenagem à sua mãe, que era parteira, mas ele colocou maêutica porque significa parto, parir. Mas Sócrates disse que queria parir conhecimento. Me vem à mente o rei Salomão. O rei Salomão, diante do Todo-Poderoso, poderia pedir poder, dinheiro, tudo, só pedia por sabedoria para governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, pois o rei Salomão tinha credenciais e tinha credibilidade para pedir dinheiro, poder, mas só pedira por sabedoria para poder governar sobre Israel. Não à toa, para além de Deus tornar o rei Salomão, filho do rei Davi, um dos 10 reis mais importantes de Israel, o torci por via reflexo também o tornara o homem mais rico e mais sábio de sua época. Não à toa, o rei Salomão escreve 3 livros, a saber, primeiro, Cântico ou Cantares, onde ele retrata a sua primeira vida, como todos nós temos, a sua primeira fase da vida, que é aquela vida ideológica. Ele diz quem é ela, quem é ela, quem é ela. E ela, teologicamente, é a igreja de Filadélfia, para quem quis Jesus. Lá em Apocalipse, notadamente na ilha de Patmos, disse para o apóstolo João que Filadélfia deve ser a igreja modelo para todo cristão ortodoxo ou que pretende ser. Mas o fato é que Sócrates fora processado
julgado e condenado e consequentemente executado com o veneno mais letal da época, acusado de blasfemar contra os deuses e tentar corromper as crianças. Mas na verdade Sócrates só queria que aquela cultura, que aquela riqueza cultural da antiga Grécia pudesse ser estendida para pobres, negros, crianças e não somente para a aristocracia da época. E aí criaram uma espécie de tribunal de exceção para processar, denunciar, condenar e executar Sócrates. E o querido discípulo Platão não entendia como Sócrates não queria se defender. Dizia: Sócrates, se defenda, você vai ser executado, você vai ser condenado. E Sócrates disse: não há do que me defender. E diz: o que sei é que nada sei. E Platão, quando está a falar sobre verdade e justiça, ele disse que entendia que como justiça algo não empírico. Aristóteles, falando de justiça, de verdade, entendia que a justiça e a verdade estavam ligadas ao virtus, ou seja, a virtude, remontando o princípio da isonomia formal, que é tratar os iguais igualmente, independente de cor, raça, etnia, credo religioso, ideologia. E o segundo princípio da isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade no limite da lei. Com base nesse segundo, a saber, o princípio da isonomia material, hoje o Brasil instituir as classes políticas afirmativas para negros, pardos, índios, indígenas, mulheres, crianças, deficientes, etc. Não obstante, todo direito afirmativo, sob a perspectiva constitucional, em que pese ser temporário. E não à toa nós temos a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que a cada 10 anos deve ser revista, provando que todo direito afirmativo é temporário e demanda de revisão, no caso da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a cada 10 anos. Afinal, o que estamos a falar? Em que tempo estamos? Estamos em idos de 399 a.C., o julgamento de Sócrates, no bojo de um verdadeiro tribunal de exceção. Para quem não sabe, a antiga Grécia existia dois tipos de tribunal, Corte Suprema, como é hoje o Supremo. O Tribunal dos Heliastas, composto por 500 membros, escolhido entre 6.000, e representava as 10 tribos da Grécia Antiga, e que foi palco, né, do julgamento de Sócrates, o pai da filosofia. Mas existia também outra Corte Suprema, que é conhecido como o Tribunal do Areópago, onde, lá em Atos dos Apóstolos, notadamente versículos 17 e seguinte, capítulo 17 e seguinte, Marcos, citando uma visita que Paulo de Tarso fizera a Coríntios, e quando Paulo de Tarso chega lá, se depara com aquela Grécia 500 anos depois de Cristo, 500 anos depois de que Epimênides havia passado por lá, e diz que na Grécia Antiga era mais fácil encontrar um Deus em cada esquina do que um homem de fé. E Paulo de Tarso chega lá e os cretenses da época perguntam qual era o Deus que ele acreditava. Ele diz: meu Deus é um Deus desconhecido. Ele disse: é o quê? Mais um louco aqui com essa história de Deus desconhecido. Há 500 anos antes de Cristo passaram aqui com essa mesma história de Deus desconhecido, a saber, Epimênides. Mas na época Epimênides, há 500 anos antes de Cristo, passaram no mesmo Areópago, que era considerada um centro cultural, um local onde se formava uma corte suprema para julgar os crimes de roubo, furto, homicídios e sacrilégio. Mas lá também se encontravam os grandes filósofos, os grandes místicos, como Epimênides. E Epimênides, 500 anos de Cristo, chega nesse Areópago e os cretenses perguntam qual o Deus que ele seguia. Pois eles tinham diversos deuses do Olimpo, Afrodite, Apolo, Baco, etc. Cada esquina era dezenas e dezenas de imagens.
E ele diz que o Deus dele é desconhecido. Deus desconhecido, isso 500 anos de Cristo. E Epimênides diz, meu Deus é desconhecido. E disse, onde é que ele está? Ele diz, solta aquelas ovelhas, onde elas pararem, onde vocês devem construir o altar para esse Deus desconhecido. 500 anos depois desta meteórica passagem de Epimênides, do místico e matemático Epimênides, no Areópago, Paulo de Tarso volta a Corinto, no mesmo lugar do Areópago. E lá eles perguntam, qual o seu Deus? Perguntando qual o Deus que Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, seguia. Disse que meu Deus desconhecido. Ele disse, mais um louco aqui com essa história de Deus desconhecido. Ele disse, onde é que está o seu Deus? Ele disse, inclusive vocês já construíram um altar para ele, remontando 500 anos de Cristo, essa meteórica passagem de Epimênides, citado lá em Atos dos Apóstolos por Marcos, no capítulo 17 e seguintes. Veja, portanto, o quão fantástico é a cultura, a riqueza da cultura greco-romana. A cultura greco-romana era considerada a civilização. E o que o pai da filosofia queria exatamente que essa democracia, que essa cultura fosse estendida não se reservasse somente à aristocracia ou à burguesia da época ateniense, da antiga Grécia, mas também se estendesse a pobres, crianças, negros e etc. E por isso ele fora condenado, fora processado, condenado e executado sumariamente com o veneno mais letal da época, saber o cicuta. Estamos aí diante de um tribunal de exceção. E lá na frente, na nova e eterna aliança, Cristo Jesus passa por algo parecido. Acusado por dizer que o seu pai não era desse mundo, pois Jesus, em que pese, é o único homem que passou na terra, que tem mãe na terra, mas não tem pai na terra. E no céu ele tem pai, mas não tem mãe. E Jesus, logo nos primeiros séculos da Era Comum, fora acusado pelos fariseus, notadamente pelo Sinédrio, que era uma corte suprema. Em tese, a gente pode chamar primeiro grau, composta pelos fariseus, saduceus, essênios, publicanos, que cobravam impostos, e que era composta, tinha uma composição de 71, sob o comando de Caifás. Caifás engendra um plano maquiavélico para acusar, processar e condenar Jesus à morte. Logo após a traição de Judas Iscariotes, por 30 moedas, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, o mundo pôde observar essa histórica e triunfal passagem do julgamento de Deus. Pois Jesus e Deus é uma coisa só, segundo a cristologia, que é um dos segmentos da teologia, que trata da divindade de Jesus, e também no segundo momento dos santos e do papel da Virgem Maria, que é considerada não somente a mãe terrena de Jesus, como esposa do poder do Espírito Santo e dispensadora de todas as graças de Jesus no céu. E existem muitos teólogos que colocam a Virgem Maria, notadamente São Luís Maria Gregônio Montfort, em sede do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Isso aqui, ó. Isso aqui, ele trata dos contornos e alcance e da importância de Maria para a cristologia, a ponto de dizer que
a Santíssima Virgem Maria, para além de ser esposa do poder do Espírito Santo, filha terrena de Jesus, ato contínuo, ela também é dispensadora de todas as bênçãos de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo para nós humanos. E para além disso também, São Gregório é pedagógico no sentido de dizer que assim como não há como chegar ao Pai, senão por meio do Filho, a saber, Cristo Jesus, por via reflexa também não há como chegar ao Filho, senão por meio da Santíssima Virgem Maria. E esta é a razão pela qual recomendo a leitura deste livro. Muito importante para você poder compreender a importância de Maria. Muitos, de forma até ignorante, com devido respeito, diz que Maria não atribui nenhuma importância a Maria, que diz que ela não fizeram nenhum milagre. Aí eu pergunto, existe milagre maior do que ela ter escolhido por Deus para ser a esposa do poder do Espírito Santo, para ser a genitora do Salvador, do nosso Salvador, para ser a genitora de Cristo Jesus, aquele que se fizera maldito para não ser bendito. Para quem não sabe, Cristo Jesus, não obstante ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder do Espírito Santo, ele se esvaziou do trono de Deus para fazer homem e céu na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Cristo Jesus, para além de ter se feito maldito para não ser bendito, por via reflexa, ele viveu e morrera como todos nós, para que nós pudéssemos viver ou vivermos igual a ele. Cristo Jesus, logo após a sua inefável crucificação, ele descera ao lugar mais baixo da terra, a saber, o Sheol e o Hades. E 3 dias após, subira ao ponto mais alto do universo, a saber, o colo de Abraão, sinônimo de terceiro céu, onde Paulo de Tarso, certa feita, diz ter ido a um paraíso, e lá ter visto coisas inefáveis, cuja a sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, e ele ora por 3 vezes, para Deus libertar daquela tormenta, daquela angústia de Jacó. E Deus, quando não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, diz: para ti baixa a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pesa não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça no detrimento do Todo-Poderoso. Javé Shalom, é o Lion Adonai. Eu sou o que sou. Afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Estamos a falar em Iso de 399 a.C. E na nova era, com o julgamento de Jesus no Sinédrio. E aí, no Sinédrio, composto por 71 escribas, que em caráter eminentemente político e religioso, Jesus é submetido à segunda instância, qual seja o governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos tem a oportunidade de reconhecer a inocência de Jesus por 3 vezes e simplesmente prefere entregar Jesus à mercê da própria sorte. Remete para a terceira instância, a saber, o imperador Herodes. Herodes se declina da competência e devolve para a segunda instância do governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, num limbo jurídico, resolve, doravante, submeter a questão à população, ao júri popular, como fizeram os Heliastas, condenando Sócrates. E aí, diante de absolver um ladrão de Jesus, os fariseus da época resolveram liberar o ladrão em detrimento da prisão e crucificação de Jesus.
E aí estamos diante de um clássico tribunal de exceção. Herodes, Pôncio Pilatos pedia para Jesus assim, como o discípulo Platão pedia para Sócrates se defender. Ele disse que não havia acusação para se defender. E naquela Grécia antiga, para quem não sabe, antes de um condenado ser sumariamente executado, ele tinha ainda direito a fazer seu último pedido. E aí perguntaram a Sócrates qual seria o seu último pedido antes de ser executado com a cicuta, que era o veneno mais letal da época. E Sócrates é pedagógico, no sentido de dizer: se vocês tiverem de julgar, processar e executar os meus filhos pela mesma razão que está a me fazer comigo, estarão me fazendo justiça. Ou seja, Sócrates estava dizendo que ele não mudava uma vírgula, que não se arrependia uma vírgula de não se defender de algo que não existe. Aí eu pergunto, como é que alguém pode ter raiva de algo que não existe? Mas voltando para o julgamento de Jesus, o tribunal de exceção, engendrado notadamente pela pessoa de Caifás, o chefe do Sinédrio que julgava os judeus da época. Caifás submete Jesus à segunda instância de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos tem ainda a oportunidade de reconhecer a inocência de Jesus por 3 vezes. Resolve submeter à terceira instância do governador Herodes. Herodes, por sua vez, se declina da competência e devolve para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, numa encruzilhada, ao invés de absolver Jesus, resolve perguntar ao povo da época, aos judeus da época, aos fariseus da época, à população da época, quem ele deveria absolver, o ladrão ou Jesus? E aí você vê quem o povo da época de Jesus escolhera. Preferiram inocentar um culpado, um criminoso, quanto mais em detrimento daquele que é filho do homem, daquele que é o nosso verdadeiro leão da tribo de Judá, daquele que, não obstante ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, se esvaziaram do trono de Deus para ser homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, aquele que se fizera maldito para não ser bendito, aquele que derramara 7 lágrimas, 7 gotas de sangue para remir o pecado capital do jardim do Éden, jorrando a primeira gota no jardim Getsêmani e as outras 6 na cruz. E será objeto de um vídeo aula onde eu irei delimitar os contornos e alcance das 7 gotas que Jesus derramara para remir o preço do pecado capital de Adão e Eva, que nos aprisionava, e por via reflexa o sangue de Jesus, para além de nos purificar, para além de nos libertar da escravidão e do pecado, também nos justifica. No ator, Jesus foi pedagógico de dizer: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não perecerá e terá vida eterna. Aquele que for batizado e crer será salvo. Jesus também foi pedagógico no sentido de dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Fantástico! Como é que alguém pode, naquela ocasião, escolher deixar de condenar um ladrão quanto mais, um criminoso quanto mais, em detrimento de Jesus? Você vê o tipo de cristãos, de judeus, de islâmicos que existe no mundo. Sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Pois entrar na igreja, até o cão entra. Eu quero ver alguém entrar no culto, entrar no esvaziamento, na parábola entre o joio e o trigo. Jesus dizia que não existe nenhum segredo,
nada de extraordinário em você fazer aquilo que é sua obrigação. Amar o mundo não há nada de extraordinário. Jesus disse, eu quero ver você amar aquele que lhe odeia, aquele que calunia. Não à toa ele diz, se roubarem, se bater um lado da face, vira outra. Deixa bater. Se levar a túnica, dê o resto da túnica. Está falando de esvaziamento. Está falando da parábola entre o joio e o trigo, que Jesus disse que de nada serve um grão de trigo jogado no chão, se ele não se permitisse a sepultar. E por sepultar se entendo diariamente morrermos em Cristo. É mais importante renascer do que simplesmente nascer. É melhor morrer na luz de Cristo do que vivermos na escuridão das trevas do caminho largo e longo. Não à toa Jesus disse, o folha pedagógico, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual é o caminho que você quer seguir? Como dizia Billy Graham, um dos maiores protagonistas do avivamento norte-americano nos Estados Unidos, foi conselheiro de todos os presidentes norte-americanos de sua época, morreram aos 99 anos. Billy Graham disse que a palavra de Deus é a bússola do cristão, e a palavra de Deus ela não atinge a sua plenitude se não for exercitada. Remontando Tiago, da Nova e Eterna Aliança, quando diz que a fé não pode ser flutuante como as ondas do mar, ela deve ser fervorosa, remontando Paulo de Tarso em série da Nova e Eterna Aliança, para quem for pedagógico de dizer que o cristão, o verdadeiro cristão, nem pode ser morno, nem frio, ele deve ser fervoroso. Vejo, portanto, a particularidade e a relação que existe entre o julgamento de Sócrates, um verdadeiro tribunal de exceção, com o verdadeiro tribunal de exceção que criaram para processar, julgar, condenar e crucificar Jesus. E quando a gente vê os atuais tribunais de exceções narrados por Fancrap, no inseto do processo, que é alguém ser, por exemplo, processado, acusado, ninguém sabe quem está acusando, ninguém sabe por que está sendo acusado, é ignorado o contexto fático, jurídico, o acervo probatório, o contraditório, a ampla e restrita defesa, por meio de todos os recursos a ele cabíveis. Não à toa o artigo 5º de nossa Constituição é pedagógico em prever o juiz natural, princípio do juiz natural, a ponto de dizer que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Os americanos criaram um princípio, um instituto jurídico chamado competência competência, que significa todo juiz, por mais incompetente que seja, ele tem um mínimo de competência para reconhecer a sua própria incompetência. E muitos aí criticam o Supremo Tribunal Federal, notadamente o julgamento que está em curso do atentado do dia 8 de janeiro. E aí, a luz de Santo Agostinho e a dica que dou para você poder compreender os contornos e alcances de dado julgamento e não poder abusar de direito, tampouco quebrar o decoro, pois quem abusa de direito comete ato ilícito. Se indignar é legítimo. Jesus se indignara no templo, naquela ocasião em que ele entrara no templo de Israel, e pedira para aqueles fariseus destruir aquele templo que eles iriam reconstruir em apenas 3 dias. Os fariseus da época não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Jesus está dizendo pedindo para ele destruir aquele templo que eles haviam construído há expressivo 46 anos, que levaram expressivo 46 anos para construir, e ele iria reconstruí-lo em apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus, dada a cegueira espiritual, não entenderam a verdadeira
essência, o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Jesus estava dizendo que iria reconstruir o seu templo não por meio de tijolo, por meio de concreto, e sim por meio do seu corpo, após a inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia. Doravante, a cortina se rasgara e o véu caíra. O véu caiu e a cortina rasgou-se. E a partir do derramamento do sangue de Cristo, com a queda da cortina, cada um de nós poderemos falar com o Todo-Poderoso, mano a mano, pois o trono dele poderá estar dentro de cada um de nós, a depender de como o recepcionamos, com o coração contrito. E aí vocês viram exatamente a relação que existe entre o tribunal julgamento de Sócrates e de Jesus, dois tribunais de exceções, assim como em tese no tribunal de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial, que durara entre o período de 20 de novembro de 45 a 1º de agosto de 46, para julgar 22 líderes e alguns órgãos sobreviventes do nazismo de Hitler, onde dizimaram mais de 6 milhões de judeus, notadamente nos centros de concentração de Auschwitz I e II, na antiga Cracóvia e atual fronteira de Polônia com a Alemanha. Mas ali foi criada em tese um tribunal de exceção militar, não obstante a ONU já ter sido instituída em 24 de outubro de 1945. Então, o tribunal de exceção é algo odioso. Outro tribunal de exceção que a gente pode também atribuir, em tese, é o regime militar de 20 anos, cessado com a última Constituição Cidadã de 1988 aqui no Brasil. E me vem à mente aqui uma fala do ex-primeiro-ministro britânico, a saber sua excelência, Winston Churchill, para quem à época fora pedagógico no sentido de dizer que a democracia é o pior dos governos, o pior dos regimes, à exceção dos demais. Winston Churchill estava querendo dizer que pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que o regime da ditadura e dos tribunais de exceções, que também poderemos estender por simetria. Remontando uma fala de uma ex-presidente da República, saber sua excelência, Dilma Rousseff, para quem preside o Banco Internacional do BRICS. Mas Dilma Rousseff gostava muito de dizer que mais vale o barulho das revoluções ao silêncio da ditadura, remontando em tese um tribunal de exceção. Tribunal de exceção é tudo aquilo que a lei diz uma coisa, o regimento do tribunal diz uma coisa, a Constituição diz uma coisa, a jurisprudência pacífica do STJ, do Supremo diz uma coisa, a lei infraconstitucional diz uma coisa, os estatutos dos mais diversos diz uma coisa, a Convenção de Viena diz uma coisa, a Carta da ONU diz uma coisa, o Pacto São José da Costa Rica diz uma coisa, os direitos civis e políticos diz uma coisa, a Declaração do Universal do Homem e do Cidadão da França diz uma coisa, e na prática se faz exatamente o contrário. Isso é o que consiste um verdadeiro tribunal de exceção defendido por Frank Capra em sede de um processo. Recomendo a obra. E é isso também que consistiu no tribunal de exceção que julgara Sócrates, o pai da filosofia, em idos de 399 a 400 a.C. Fora isso também que consiste no tribunal de exceção, denotado pelo antigo e odioso Sinédrio, comandado pela pessoa de Caifás, pelo segunda instância de Herodes, não de Pôncio Pilatos, e a terceira instância do imperador Herodes, consiste exatamente um julgamento em que não leva em consideração a rigidez, o contraditório da ampla defesa, por todos os meios a ele inerente.
Tribunal de exceção consiste em todo tipo de violação à ordem jurídica interna, a todo tipo de violação à força normativa da Constituição, como defendia Conrado Hesse, em sede da sua tese, a força normativa da Constituição, como defendia em sede da teoria puro direito, Hans Kelsen, a ponto de dizer que o que importa é saber se o direito existe. Se ele existe, deve ser cumprido. Montesquieu, certa feita, fora pedagógico, no sentido de dizer, notadamente no bojo de seu livro, qual seja o espírito das leis. Montesquieu fora pedagógico na época, em sede do respectivo livro, no sentido de dizer que quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Temos a Constituição de 88, que iniciara com 250 artigos. Hoje está com 251. Só artigo na DCT, mais de 100. Só emendas, mais de 130. A DCT, com diversos artigos. Não obstante o nosso sistema federalismo tenha sido espelhado no norte-americano, ao revés, existe algo muito diferente do nosso sistema federativo com o sistema federativo norte-americano. Bem como o fato da Constituição norte-americana está com mais de 236 anos e a nossa com 36. A Constituição norte-americana, não obstante ter mais de 236 anos, só teve, salvo ao juízo, 27 emendas. Nós temos, já chegando, nos aproximando aí, quase 200 emendas. O Supremo Tribunal Federal, que está sendo palco do julgamento do caso do atentado do dia 8 de janeiro, vem sendo criticado pelo seu ativismo. E aí, existe vídeo postado aí que eu falo do ativismo, como entender as decisões do Supremo, porque o Supremo julga do jeito que julga. Quando o Supremo Tribunal Federal julga para suprir lacunas do poder legiferante, o legislativo e até mesmo do poder executivo, em tese, ele não está fazendo um ativismo judicial negativo e sim positivo. Ao revés, como quando o Supremo, não somente o Supremo, como qualquer outra corte internacional, como a Corte de Nuremberg, que formou o Tribunal Penal Internacional para julgar os sobreviventes, os comandantes de Hitler. Ali, em tese, sob a perspectiva material ou do mérito, a gente vê que não houve um tribunal de exceção. Mas sob a perspectiva da formação do tribunal, há muitos que digam que houve tribunal de exceção. Quando estamos a falar do tribunal dos Eliastas, em tese, o tribunal dos Eliastas cumprira as garantias processuais, não obstante Sócrates não querer se defender. Houve aí, em tese, né, pode ter a ver um erro em judicando ou em procedendo. Jesus, assim como Sócrates, algo em comum existe. Ambos não quiseram se defender. Ambos não deixaram nada de escrito, nem Sócrates. Tudo que a gente vê escrito por Sócrates é por meio de seus discípulos, a saber, Platão e Aristóteles, que por sua vez também fora professor do grande rei da Macedônia, a saber, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande teve como seu grande professor Aristóteles, aquele que disse que o grande segredo da sabedoria é nunca dizer tudo, revelar tudo que sabe. Mas o fato é que tanto o tribunal dos Eliastas que julgaram e condenaram Sócrates, como o Sinédrio
comandado por Caifás, na época de Jesus, em tese, pode ser considerado como um tribunal de exceção, bem como todo e qualquer outro tribunal supremo e até mesmo juiz de primeiro grau, desembargador, ministro do STJ, do Supremo e de qualquer outra corte internacional que violar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, fazer desvio de finalidade, suprimir instâncias, suprimir o princípio do juiz natural, que diz que não haverá juiz nem tribunal de exceção, violar os colorários do contraditório da ampla defesa por todos os meios de recurso a ele cabíveis, violar a própria jurisprudência, regimento dos próprios tribunais, violar norma federal infraconstitucional, ou seja, violar a força normativa da Constituição, como tão bem defendido por Conrado Hesse, no âmbito da verticalização do direito constitucional, em tese, pode ser considerado como um tribunal ad hoc ou de exceção. Não obstante, lembrar no ponto, contudo, que para podermos compreender se existe ou não um tribunal de exceção, deve-se fazer presente a violação manifesta e reiterada de todos os postulados da ordem jurídica interna, bem como os princípios gerais de direito, contraditório, ampla defesa, princípio do juiz natural, que diz que não há juízo nem o tribunal de exceção. Ninguém será condenado, processado sem o devido processo legal. Ampla defesa, os contraditórios por todos os meios de recurso a ele inerente. Lembrando que, quando estamos a falar do princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente no Brasil, ele, em tese, existe um paradoxo, pois, em tese, só existe até o segundo grau, pelo menos para os menos abastados. Pois existe uma estatística do CNJ que diz que dos recursos de mais de um acervo de 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, apenas, no máximo, 5% consegue, do qual este faz parte desse rol, consegue ter um recurso conhecido em Brasília, no STJ ou no Supremo. Pasmem-se, 5% em tese consegue de 2 milhões. De 2 milhões, de um acervo de 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 2% em tese consegue ter um recurso conhecido no STJ ou no Supremo. Pasmem-se, pois provido passa longe, pois existem outras estatísticas que apontam que a maior parte do julgamento do STJ e Supremo, em que pese, sempre é em prol do poder público e econômico. E aí, para dizer que eu estou jogando palavra no vento, é só estudar, pesquisar as estatísticas, consultar as estatísticas para você ver. Mas isso, contudo, no ponto, não nos legitima abusar direito a fazer desvio de finalidade. E se alguma decisão judicial, de alguma forma, em tese, não pareça justa, se estiver inválida de contradição, omissão, obscuridade e até teratologia, supressão de direito, desvio de finalidade, prevaricação, advocacia administrativa, etc., existe um palco adequado, que é o devido processo legal administrativo, disciplinar, junto ao CNJ, junto às corregedorias e junto às 4 instâncias da jurisdição brasileira. Pois se indignar, até Jesus se indignara no tempo, desde que dada a indignação se faça no palco adequado, no bojo do devido processo legal e no âmbito da recorribilidade ordinária, que se dá até o segundo grau, e a extraordinária ou de superposição no âmbito do STJ e Supremo Tribunal Federal por meio de um competente advogado,
pois quem abusa de direito comete ato ilícito. Razão pela qual finaliza o presente estudo temático, no sentido de dizer que todo e qualquer tribunal de exceção, bem como aqueles que julgaram Sócrates, o Sinédrio, que julgaram Jesus e condenaram, o Tribunal de Nuremberg, em tese, qualquer outro tribunal que violar a força normativa da Constituição, as garantias processuais do contraditório da ampla defesa, o princípio do juiz natural, etc., em tese, pode ser considerado como tribunal de exceção, desde que se faça presente todos os postulados a iure suscitado, sobretudo, sem perder de vista, contudo, no ponto que muitas decisões, ou melhor dizendo, todas as decisões que são tomadas, não somente pelo Supremo Tribunal Federal, como a Corte Suprema dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e demais cortes constitucionais, elas são pautadas no princípio, em dois princípios, da razoabilidade e da proporcionalidade, otorgado pela Carta de João de Sem Terra de Isidro de 1215. E é por isso que muitas pessoas não entendem por que o Supremo julga do jeito que julga. E é por isso que muitos criticam o ativismo judicial, que existe do bom e do ruim. Quando é do bom, supre lacuna do poder legiferante e do poder executivo, aí é benéfica. Quando é negativa, quando viola todos os colorários do devido processo legal, do princípio do juiz natural, que diz que não há juiz ou tribunal de exceção, das garantias processuais do contraditório da ampla defesa, todos os meios de recurso a ele cabíveis. Se for observado todos os colorários, em tese pode haver injustiça epistêmica, como defendia uma juiz filósofa britânica, saber, Miranda Frischer, no bojo da injustiça epistêmica testemunhal e hermenêutica, que consiste exatamente, a primeira, ou seja, testemunhal, uma pessoa ser julgada pela cor, pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser um advogado, pelo fato de ser um político, pelo fato de ser um adversário político, pelo fato de ser negro, pobre, morador de rua, e não pelo contexto fático, jurídico e probatório de seu direito. Se ela for julgada desta forma, poderemos não somente usar a tese de Miranda Frischer, da britânica, da injustiça epistêmica, testemunhal, como também a hermenêutica, que consiste quando existe erro injudicando e erro improcedendo. A jurisprudência diz uma coisa, os regimentos dos tribunais dizem uma coisa, a Constituição diz uma coisa e o julgador faz exatamente outra. Sopesando, é claro, né? E ressalvando, contudo, que deve-se sempre ver os contornos e alcance das balizas implícitas no clássico princípio da razoabilidade que é utilizado por todas as cortes, inclusive as cortes de Israel, que não obstante Israel tenha conseguido a sua independência desde Êxodo, de 14 de maio de 1948, ao revés em que pese, não se tem notícia que Israel tenha instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Constituição Federal. E todos os controles de constitucionalidade daquele país é feito com base no clássico princípio da razoabilidade. E é esta a razão pela qual chama a atenção de todos para terem muito cuidado para não jogar pedra nas decisões que são tomadas pelas mais diversas cortes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, quando está usando esse clássico, sensível e poderoso princípio vetor, utilizado por todas as cortes internacionais, todas as cortes
constitucionais, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade otorgado desde ISO de 1215 por meio da Carta de João Sem Terra, razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que essa ideia de tribunal de exceção, em que pesa, sempre deverá ser rechaçada por meio de um competente advogado constitucionalista no âmbito do palco adequado, de forma legítima, sem quebrar o decoro, e utilizando as palavras adequadas para refazer a rota de forma respeitosa, educada e elegante, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. E não à toa, esta foi a razão pela qual escrevi um título de um vídeo Tucoque, no sentido de dizer e de ensinar como devemos utilizar as palavras na advocacia e na vida para refazer a rota na advocacia quando tudo parece perdido. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, apenas para jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente quando se está em curso o julgamento do ataque do dia 8 de janeiro, e para que muitas pessoas, não abusem direito, não faça falsos juízos de valores, fiz o presente vídeo com o objetivo de contribuir de alguma forma para você poder compreender por que o Supremo Tribunal Federal e demais cortes internacionais julgam do jeito que julgam. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com uma de pessoas e, se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima. Fique com Deus.